amado pastor, nosso amado líder, o pastor Mundial, me deu nessa noite a honra, né? E a responsabilidade de estar trazendo uma palavra, está ministrando uma palavra. Eu gostaria de pedir você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 21, nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Uma passagem bem conhecida, Evangelho de Mateus 15, 21, fala assim, ó: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Irmãos, que texto maravilhoso, que lição maravilhosa que esta mulher nos dá. A maioria dos irmãos que estão aqui nessa noite, eu acredito que são pais, são mães. E a gente sabe, irmãos, que se existe uma coisa que atinge a nossa vida, que tira o nosso sono, tira a nossa paz, são os problemas de nossos filhos, não é verdade? Esta mulher, ela tinha um problema sério. A sua filha estava possuída por um espírito maligno, por um demônio. A Bíblia não fala se ela havia procurado psiquiatra, ou se ela teria ido em médicos. É porque esse problema não é um problema para psiquiatra, para médico resolver. Quem sabe ela procurou um sacerdote. Mas sabe uma coisa, querido, que me chamou a atenção nesta mulher? Ela era uma mulher cananeia. Ela pertencia a uma nação pagã. Não fazia parte da comunidade de Israel. Mas ela foi sábia, ela teve sabedoria em procurar o lugar certo, a pessoa certa, para resolver o seu problema. Aí eu fico imaginando, irmãos, será que quando os problemas da vida, os problemas familiares, problema de saúde nos atinge, será que a gente está procurando
te cerca. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um rei que foi levantado por Deus, que foi ungido pelo profeta Samuel, rei Saul, consultando uma feiticeira. Tem uma passagem das Escrituras, irmãos, que Deus, usando a boca do profeta, fala assim: porque o meu povo deixaram os mananciais de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não interessam os Deus. Essa mulher, irmãos, ela provavelmente, pelo fato dela ser uma mulher cananeia, ela não conhecia o Deus de Israel como o povo de Israel conhecia, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que ele curava os enfermos, que ele expulsava demônio, que ele limpava os leprosos. E ela decidiu. Ela enfrentou os problemas. Só o fato dela ser uma mulher naquela época já era difícil, ela já enfrentaria alguns preconceitos. E era uma mulher que não pertencia à comunidade dos judeus em Israel. Mas ela saiu, irmãos, em busca da solução do seu problema. E sabe, irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui diz assim que ela vinha gritando atrás de Jesus e de seus discípulos. E os discípulos disseram assim: olha, Senhor, despede essa mulher, que ela está se incomodando. E o texto que nós acabamos de ler diz assim, irmãos, que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Meu irmão, minha irmã, como é difícil nós lidarmos com o silêncio de Deus. Quantas vezes você clamou a Deus por um problema que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sono? Quantas vezes você clamou e Deus não te respondeu nenhuma palavra ainda? É difícil, irmãos, lidar com o silêncio de Deus. Mas essa mulher nos deu uma lição. A Bíblia fala que Jesus não respondeu, mas ela não desistiu, ela continuava clamando, enfrentando os preconceitos, enfrentando as dificuldades, mas ela continuava clamando. E pior que o silêncio de Jesus foi a resposta. Jesus falou assim: olha, mulher, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado só para os judeus. Se fosse ele, irmãos, ou se fosse você, provavelmente tinha jogado a toalha naquele momento. Não é verdade? Nós vivemos em uma sociedade de pessoas hipersensíveis. E o pastor precisa pensar 1000 vezes para falar uma palavra, porque pode se agradar o irmão, pode se agradar a irmã. Nós temos uma sociedade, irmãos, hipersensíveis, que por qualquer palavra desanima, deixa de servir a Deus, deixa de buscar a Deus. Jesus falou para ela: olha, mulher, eu fui enviado somente para os filhos de Israel. Qual foi a atitude dela, irmãos? No texto aí fala assim que ela o adorou. Ela o adorou e disse: Senhor, socorre-me. E Jesus falou assim para ela: mulher, não é bom tirar da boca dos filhos e dar para os cachorros.
tem semelhante com as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, a diferença entre o vencedor e o perdedor está na persistência. A diferença entre o perdedor e o vencedor está na persistência. Quantas pessoas entraram por esta porta e já não estão mais aqui? Eu vi alguém dizer assim: mas o cemitério está cheio de pessoas bem intencionadas, mas por algum motivo em uma parte da caminhada desistiram, porque não conseguiram lidar com os problemas da vida, desistiram. E aí, irmãos, Jesus fala para ela desse jeito: olha, mulher, não vou tirar da boca dos filhos para dar dos cachorrinhos. Aí ela disse: mestre, Senhor, os cachorrinhos também se alimentam com as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus falou: olha, mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, seja feito contigo da maneira que tu está pedindo. No mesmo momento, quando você olha o texto aí, você vê que a filha dela, no mesmo momento, irmãos, ficou curada. No mesmo momento ficou sã. Aquele demônio, irmão, saiu naquele momento. Por causa da humildade de uma pessoa que foi persistente. O Senhor Jesus, irmãos, ele fala assim: eu tenho parte, eu acho que é, se não me falha a memória, em Lucas 18, versículo 1, se não me falha a memória, Jesus está escrito assim: aí contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um juiz que não temia a Deus, que não respeitava os homens. Naquela mesma cidade havia uma viúva, e todos os dias ela tinha uma causa, e todos os dias ela clamava aquele juiz e dizia: resolve o meu problema, resolve a minha causa. Todos os dias ela insistia. E aquele juiz, irmãos, ele falou assim: olha, ainda que eu não respeito homens, ainda que eu não temo a Deus, mas essa viúva está me importunando, eu vou fazer justiça, eu vou resolver esse problema, essa causa, a fim de que ela não venha mais me importunar. Aí Jesus fala assim: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite. Irmãos, o nosso Deus, Ele te ouve. Ele tem ouvido o seu clamor. Ele tem visto as suas lágrimas. Pode parecer que não. Pode parecer que não. Quando Daniel, irmãos, orou a Deus, ele ficou 21 dias em oração, e aparentemente Deus não estava lhe ouvindo. Mas ao término de 21 dias, o anjo do Senhor desceu e disse: olha, Daniel, as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia que você começou a orar, mas o príncipe da Pérsia, os demônios, impediram da oração chegar, da resposta da tua oração chegar. Mas Deus, irmãos, já tinha ouvido a oração de Daniel. Mas às vezes, irmãos, nós queremos as coisas para ontem.
O maior sonho do coração de Abraão era ter um filho com a sua esposa Sara. Quanto servo, irmão, de Abraão e de Agar, quanto servo Abraão viu segurando ali o seu bebezinho recém-nascido. Quantas vezes Abraão olhou ali e falou: puxa vida, quanto é que vai vir o meu? Mas quando Abraão tinha 100 anos de idade, irmãos, faz a conta aí, irmão que é bom de matemática, 75 para 100, 25 anos. Ele esperou todo esse tempo, irmãos, e a Bíblia fala assim, que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele nunca murmurou. Ele nunca murmurou, irmãos. Nós não murmuramos, irmãos. Nós temos tudo e às vezes murmuramos, e isso desagrada. Isso entristece o coração de Deus. Às vezes nós murmuramos por qualquer coisinha, irmãos. É que a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Mas existe um Deus, irmãos. Nós somos servos. Nós somos servos. Tem uma passagem da Bíblia, irmãos, que eu acho tremenda, que eu acho tremenda, que está lá no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, capítulo 40, versículo 27. Nenhum de nós, irmãos, todos nós, temos virtudes ou qualidades inerentes a Abraão, a Isaac e a Jacó. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 27, fala assim: por quê? Por que tu dizes, ó Jacó? Por que tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Porventura não ouvistes, porventura não sabeis que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não há expatriação do seu entendimento. Ele dá força aos cansados, multiplica as forças a quem não tem ânimo vigor. Porque até os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor. Você tem esperado em quem, meu querido? Você tem esperado em quem? Às vezes nós colocamos a nossa confiança, irmãos, no governo, nos políticos. E aí, certamente, irmãos, muitas vezes vão ser buscados. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Aleluia. Aquela mulher, irmãos, aquele dia ela saiu de casa, essa mulher cananeia, ela saiu de casa decidida: hoje eu vou encontrar com alguém que vai resolver o meu problema, com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala assim, se não me falha a memória, Filipenses 2, ele fala assim: portanto, irmãos, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente
Ele tem contemplado as tuas lágrimas. Às vezes o diabo fala assim: olha, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está perdendo tempo. Não desista de clamar. Não desista de clamar. Não desista de buscar. Não desista de colocar os seus projetos diante de Deus. Faça isso todos os dias, irmãos. Faça isso todos os dias. A tua hora vai chegar. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas, irmãos, os verdadeiros perdedores são aqueles que desistem. Imagina se Abraão desistisse. Quando nós olhamos, irmãos, nas Escrituras Sagradas, irmãos, ela está de Gênesis a Apocalipse. Você vê Davi, irmãos, quando o santo profeta Samuel despejou uma bola na cabeça de Davi e falou: você vai ser rei de Israel. Davi não saiu dali para ser rei. Ele ficou indo lá para sentar nas ovelhas do pai dele muito tempo ali. Ele ficou fugindo de Saul. Sofreu muito ainda para ele chegar no trono. Mas tinha uma promessa sobre a vida dele. E tem uma promessa sobre as nossas vidas. Existe uma promessa sobre a sua vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, querido. Nós sabemos, irmão, que a maior promessa e a maior dádiva, irmãos, que nós temos é a salvação da nossa alma. A mão de Deus onipotente, o braço forte dele, te levantou lá do monturo, do lamaçal, firmou os teus pés em uma rocha e colocou um novo cântico na sua boca. Essa é a maior dádiva. Mas Deus, irmãos, quer nos abençoar aqui também nessa vida. Mas precisamos, irmãos, entender que tem um tempo dele, que é o tempo dele. Fique com essa palavra para o teu coração. Não desista. Não desista de clamar. Não desista de clamar. Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento, querido. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, pensa neste ano, nós te damos graças.